Por que que eu pedi para vocês fazerem essas entrevistas? Não sei. Porque vocês vão ver a ação do homem. Vocês vão contar as pessoas que vocês entrevistaram ou vão entrevistar, elas vão contar a história delas, que mostra a ação delas através da história, como elas agiram nas vidas delas. Muito obrigada muito obrigada por participar da aula da sua filha. Muito prazer em conhecê-la. Que bom que você está aí, que você topou aparecer para a gente para contar um pouquinho, porque deixa eu só te explicar por quê. A gente quer mostrar que quem faz a história é o homem, né? E então, no seu caso, a gente quer saber como você fez sua história, para eles perceberem que é a ação do homem que faz a história, tá bom? Então agora a sua filha vai te entrevistar. Ai, Jesus! Não, fica fria. É uma coisa muito lúdica. Sim, então vamos lá. Qual é a sua idade? Qual é a minha idade? Eu comecei. Olha que pergunta que ela começa. Vou começar do começo. Qual é o meu nome, né? Isso. Meu nome é Valéria. Sim. Cristina Lopes Pereira. Ah. Meu pai é português. Acho que isso é interessante. Olha. Ele realmente nasceu em Portugal em 1941. Uhum. Devido a problemas relacionados às guerras, né? Uhum. Era um país bastante pobre naquela época. Eles migraram para o Brasil. Primeiro, os meus tios mais velhos vieram bem novos, 17 anos. Antes disso, já tinham vindo os irmãos da minha avó, porque obviamente, eles não eram uma cidade, né? Meus avós moravam em aldeias. Ah. É condição de sobrevivência, tem até fatos interessantes, então, assim, não é muito interessante nos dias de hoje, mas porque Portugal era um país muito pobre, eles faziam tráfico de comida entre a Espanha e Portugal. Olha, que interessante. A Espanha também era muito pobre. Então era uma aldeia bastante pobre, e daí, em razão disso, não tinham muitas condições, eles vieram para o Brasil. O tio do meu pai foi primeiro para Portugal, para Angola. Olha! Muito novo mesmo, acho que com 12 anos, sozinho. Nossa, em Angola ele deve ter enfrentado guerras lá, né? Porque houve muitas guerras em Angola. Muitas guerras em Angola, e depois, como não deu muito certo em Angola, muita dificuldade, ele veio para o Brasil. E aqui no Brasil ele era comerciante, como a maioria dos portugueses, né? E ele ficou muito, muito, muito bem de vida mesmo. Ele ficou muito rico, mas muito traumatizado. Claro. Como os meus avós que vieram para o Brasil eram muito pobres, meu pai foi morar com ele. E meu pai conseguiu estudar, se formar, porque esse tio realmente tinha bastante dinheiro. Uhum. Isso é por parte de vó. Por parte de avô, a parte do meu avô, também eles vieram para o Brasil, mas não temos tanta informação da vida deles. Uhum. E por parte de mãe, meus bisavós maternos, eles eram suíços. Olha que mistura explosiva. Mas, infelizmente, também dessa parte da família nós não temos muitas informações. Só sabemos que eles eram do lado francês da Suíça, que é Lugon. Vieram para o Brasil e se instalaram no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, que é a terra de Roberto Carlos. E depois eles migraram para o sul, eles moraram no Paraná. Quer dizer, tem muitos parentes que ainda estão no Paraná, outros foram para o Mato Grosso do Sul. Então, começamos aí. Daí, em 1976, eu nasci. Em 1970, nasceu o meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho. E depois eu tenho duas irmãs, uma de 79 e uma de 81. Olha só! E meu pai, muito por força desse tio, que era muito bem de vida, ele estudou, ele se formou, era advogado. E minha avó era uma pessoa muito, muito esforçada e que exigia muito, muito dos filhos. Então, meu pai falou que ele tinha uma vida super complicada, ele dormia pouquíssimas horas por dia, que ele tinha que trabalhar para ajudar o sustento da família, e à noite ele fazia faculdade.
Mas ele conseguiu. A Beatriz está aqui, nossa. Que mais? Minha mãe já não teve as mesmas condições. Meu avô, por parte de mãe, dizia que mulher não precisava trabalhar. Ai, mas isso era comum naquela época. Não precisava trabalhar, então ela fez até o colegial e só. Valéria, e me conte uma coisa. E você? Como é que você conduziu sua vida? Muito a partir do meu pai. Meu pai, que Uhum. era a pessoa que conduzia, assim, minha mãe, obviamente, queria que nós estudássemos, os 4 estudamos, né? Mas meu pai era aquele que direcionava mais os filhos, acreditando que teria que seguir um caminho, e eu, sempre fui muito mais próxima do meu pai, também sou advogada. Então, Ó, muito bem, muito bem. Valéria, você sabe que você trouxe contribuições muito importantes muito obrigada. para a classe da sua filha. Eu nem Porque entrevistou aqui, não entrevistou nada. porque tem outras pessoas também que vão trazer entrevistas, né? Eu quero agradecer muito e quero dizer da importância do seu depoimento, que foi a imigração, né? O que a imigração fez para o Brasil. Você me deu exemplos de pessoas que saíram de situações de dificuldade para virem fazer a América, como eles chamavam na época, né? E aqui eles contribuíram, e você contribui, seu pai contribuiu, seu tio contribuiu para o desenvolvimento do nosso país. Né? Então, é a ação de vocês que fez a história, que contribuiu. A gente quer mostrar que a história é construída pela história das pessoas comuns, né? Como nós que somos, não são fatos heróicos, né? Sim. Nós fazemos história, né? Sim. Então, é a nossa ação. Então, a sua filha vai te entrevistar para a gente saber de que maneira você construiu sua história. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, Maria Carolina, pode entrevistar a mamãe. Pode até sentar no colo dela, se você quiser. Cadê alguém para será? Vamos lá. Ai, que fofa! Vamos lá. É tão bom quando ainda dá para pegar no colo. Tá quase não dá já, né, Carol? Eu entendi. Como eram as ruas antigamente, na sua época? Na minha época, tinha menos movimento, menos carro, a gente conseguia andar mais calmamente na rua. Já era asfaltado na minha época, eu nasci em 77. Pelo que eu me lembro, já era asfaltado. Tinha algumas ruas que ainda eram mais fechadinhas, menores, tinham menos avenidas. Era assim, menos prédio, era mais casa. Você podia andar na rua? Podia, tranquilamente. Hoje você deixa a Maria Carolina andar na rua? Não havia mais segurança, não é? Seu nome, por favor. Fabiana. Fabiana, havia muito mais segurança, não é? Sim, naquela época. Eu, com não 11 é? e 12 anos, eu já ia para a escola a pé sozinha. Ó, tá vendo? Aqui ninguém quase vai para a escola a pé, né? Não dá. Eu mal deixo né? a minha de 16 anos. Mesmo assim, tem que ficar de olho, né? Exatamente. Pode continuar, Maria Carolina. Como a maioria das casas eram por fora? Como a maioria das casas eram, tinham poucos muros, os portões eram mais baixos, com mais acesso mais fácil, não era com cerca elétrica, não tinha nada disso que a gente tem hoje, câmera de segurança, nada disso, né? Então os muros eram bem baixinhos, você via a entrada da casa, você tinha acesso fácil à casa, cada um com o seu cantinho fechado, mas era mais abertinho do que hoje. Ah, muito bem. Tem mais alguma pergunta, Maria Carolina? Vamos dizer que eu sou pai. Imagina se ele morasse na Itália. Como que ele meio que migrou aqui? Por que ele migrou também? Eu não sei exatamente a história, porque vocês escutaram a pergunta? Sim, sim. Eu não sei se exatamente o porquê que foi migrado. Na verdade, foi meu bisavô que veio da Itália para cá. Mas eu não sei exatamente a história. Acredito eu que era por conta de época de guerra, alguma coisa assim, né? Que muitos acabaram vindo para cá.
dependendo da época, Fabiana, eu não sei te dizer, mas dependendo da época, no caso dos meus avós que vieram do século XIX, foi realmente por pobreza. Meu avô era guarda civil, ele tinha um cargo, Sim. né? Mas ele não dava conta de sustentar a família com o dinheiro que ele recebia. Então, ele, na verdade, ele veio para cá porque fazia muita propaganda que o Brasil era a terra do futuro, né? Sim. E então ele veio para cá por causa disso. Mas muitas pessoas vieram, não sei se é o seu caso, né? Alguns por guerra e outros vieram para tentar sair da pobreza mesmo. Porque houve uma época de muita fome na Europa. Então, como eu não conheci o meu avô, né? Ele já tinha falecido, então eu não sei a história antes. Acaba não sabendo, né? Tá muito bem, Valéria, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Obrigada por contribuir para a nossa aula, tá? Eu gostaria de ouvir mais coisas de você, mas tem muitas mãozinhas levantadas. Sim, vamos lá. Obrigada. Tchau. Obrigada. A gente queria justamente saber as suas contribuições para a história, de acordo com a sua vida, né? A começar pelo seu nome. Isso, meu nome é Raquel Barros Gonzalez. Barros Gonzalez são sobrenomes espanhóis. Né? A minha mãe, ela nasceu na Espanha, o meu pai nasceu na Espanha também, e eles se encontraram aqui no Brasil. Ai, que lindo! Né? No Rio de Janeiro. Isso. A minha mãe, os dois viveram aí aquela guerra lá na Europa. A Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi de 1935 a 1939. Foi um horror para a Espanha, essa guerra. E aí eles optaram por vir para o Brasil, né? Primeiro meu pai veio, e aí depois os irmãos da minha mãe vieram também, porque era um período de muita dificuldade, né? Então, assim, minha mãe conta uma história que eu sempre conto aqui para eles também, que eu acho bacana, que quando eles tinham uma barrinha de chocolate... Nossa! Eles dividiam a barrinha, assim, que eram 4 irmãos da minha mãe, eles dividiam a barrinha e colocavam no meio do pão para comer. Ai, meu Deus! Aquele chocolate que pra gente é tão assim, chocolate, chocolate. Então, para ela, assim, naquela época, o chocolate era uma coisa assim, nossa, um chocolate. Fora do veio comum. para o meu pai também na época, nos navios que traziam os imigrantes pro Brasil. E aí eles chegaram aqui e fizeram todo diferente, com culturas diferentes, clima diferente. A minha mãe sofria muito com frio na Espanha, né? E no Rio, aqui também, o clima é mais quente. Então, né, teve aí uma... mas, assim, a minha família toda, ela é uma família de espanhóis, né? Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Então, o meu filho pediu aqui para eu contar um pouco dessa história da Espanha. Que bom. E aí eu vou contar aqui, assim, o meu pai, ele é de uma cidadezinha chamada... Não é uma cidadezinha, mas é uma cidade histórica. Acho que é de Santiago de Compostela, né? Chamada Santiago de Compostela. Ai, chique! Que é a cidade tem... Né, que foi para lá para fazer toda a evangelização, né? Depois que Cristo morreu, os apóstolos eles saíram, né, para evangelizar. A última parada de Santiago foi neste lugar que hoje é Santiago de Compostela. Construída a igreja, né? Isso, tem uma igreja fantástica, assim, a gente tem muitas histórias de lá, né? Tá. Aí foi em Portugal. Aí, assim, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como é que é a casa da minha avó lá em Santiago, né? Porque a minha avó, ela mora muito próxima da catedral. Então, em Santiago de Compostela, que é onde tem toda a parte histórica, onde tem a Catedral de Santiago, e tem a outra parte que é uma parte mais nova, né, mais moderna. A minha avó,
ela morava, e a gente ainda tem a casa lá que as minhas tias moram, numa casa que era toda de pedra. Vou mostrar aqui para vocês, eu vou ver se vocês conseguem ver, tá? Essa casa é uma casa de três, né? É uma casa muito próxima ali da catedral. E dentro é uma casa de pedra. E lá na catedral, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha, essa aqui é a rua. Essa daqui... Ai, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, tá? Essa daqui é a rua que leva lá no final onde está a catedral, entendeu? Ali não dá para ver a catedral, mas eu vou mostrar para vocês a catedral, porque é um lugar assim que para mim tem muita história, óbvia família, mas é um lugar assim de muita força religiosa, sabe? Então, se algum, né, vocês tiverem oportunidade de ir, acho que é uma visita assim fantástica. Eu vou mostrar aqui para vocês a catedral. É um minutinho só. Mostra a foto pequena, então. Meu filho está pedindo para mostrar a foto pequena para não demorar, tá? Essa daqui é a Catedral de Santiago. Isso. E aí dentro, então assim, todos os peregrinos, quando fazem o caminho de Santiago, o final do caminho de Santiago é nessa catedral. Então eles vêm assim com as mochilas. Então quando é interessante vê-los chegando, porque eles chegam muito cansados do caminho, né? Oh, imagino. E tem a missa que é a missa da peregrinação, que é a missa que celebra a chegada deles. E nessa missa, os padres colocam um botafumeiro, que é um incensário, né? A gente aqui chama de incensário, lá eles chamam de botafumeiro, que é um botafumeiro, assim, gigante. Ele mede 1,5 metro e ele pesa 50 quilos. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, porque ele é um incensário. Assim, que lindo, que lindo. Que ele precisa de muitas pessoas para fazê-lo andar a igreja inteira. Imagino. Ele percorre a igreja inteira. É uma celebração muito, muito emocionante. Então, essa é a história assim, do meu pai, né? A minha avó, ela era professora e aí ela teve 9 filhos. E nessa época do pós-guerra, 2 filhos vieram para o Brasil.